Sim, primeiro quero referenciar acerca deste ventilador. Primeiro ponto, a avaria deste ventilador é totalmente avaria elétrica. Nesse caso, é problema deste senhor aqui, chamado capacitor. Esse senhor importa aqui salientar que é o responsável em fazer a correção do fator de potência da corrente que vai entrando no motor elétrico deste ventilador ou desta fan. Então, qual é a função dele principal? Primeira é corrigir o fator de potência. A segunda é impulsionar o motor elétrico, nesse caso esse motor elétrico, de modo que ele arranque. Por quê? Este capacitor é ligado em série com a bobina de arranque, nesse caso a bobina auxiliar, porque este motor é dotado de duas bobinas. A primeira que é a bobina principal e a segunda que é a bobina de arranque, nesse caso que é a bobina auxiliar. Ela tem a função de auxiliar o arranque da bobina principal. O que acontece aqui dentro, nós já sabemos que é o princípio de Faraday, não é? Que faz com que o rotor gire. Nesse caso, cria-se um campo magnético através de um campo elétrico e daí pode-se ter um torque que depois é enviado através deste veio. Não sei se vocês conseguem ver, através de um veio que aparece aqui assim. Envia-se um movimento torsional a esta fan, nesse caso a este ventilador. Então, como resolver este problema? É simples, sendo que o capacitor que avariou é este. Como podem observar, a sua característica elétrica é um capacitor de 2 microfarads e é de corrente alternada, como vem explícito aqui, AC, e aparece 350 volts. Esta aqui é a voltagem máxima dele. E não só, temos aqui o SH, a que se refere a SH? O SH refere-se à nomenclatura que você vai ter que tirar de uma tabela para poder aferir o pico de tensão máximo que este ventilador pode sofrer. E esse pico de tensão, quem faz a correção dele é este capacitor. Sendo que esse capacitor queimou, não é? Então fiz a substituição por um outro capacitor, que é este daqui, mas de uma fábrica diferente, de fabrico diferente, mas com a mesma capacidade e a mesma voltagem que está aqui patente. Então, para poder solucionar esse tipo de problema, é sempre nos exigido fazer a substituição de um capacitor da mesma capacitância. Nesse caso, que substitui este, coloquei este da mesma capacitância, para que haja uma melhor correção do fator de potência e não só também possa suprir aqueles que são os picos de tensão. Caso contrário, seria usado este capacitor de 1 microfarad, mas não é aconselhado porque o fabricante fez as bobinas aqui, nesse caso as espiras, em função daquela que é a capacidade que lhes era exigido por este ventilador aqui assim. Então, colocando um capacitor de uma capacitância menor, o que vai acontecer é sobrecarregar a bobina de marcha, nesse caso a bobina principal, e como consequência disso haveria superaquecimento da bobina auxiliar, porque está ligada em série a este senhor, que é o capacitor, e ligada em série com a fase que alimenta este ventilador. E essa sobrecarga poderia sim causar danos à própria bobina de marcha, nesse caso poderia queimar. E é sabido que a queima dessa bobina fará com que o ventilador não funcione. Então, é uma avaria elétrica que fez com que toda a componente mecânica também não funcionasse. Nesse caso, o veio de transmissão de movimento a partir do motor elétrico para esta fan, não é? E fez com que também houvesse paragem total do mecanismo de
do mecanismo basculante, porque é sabido que este tipo de ventilador é basculante, porque ele permite baixar, levantar a cabeça, girar para o lado contrário, através desse sistema de bascular, tanto para a esquerda, para a direita, bascular tanto de baixo para cima. Então, é isto que eu queria me referenciar